Graça e paz, igreja, graça e paz, povo de Deus, bom dia. Que esse seja um domingo de vitória, que esse seja um domingo de bênção para todos nós e que o Senhor possa fazer cumprir em nós o seu propósito e a sua vontade. Amém? Eu queria nessa manhã, compartilhar com os irmãos, começar a compartilhar com os irmãos um estudo, onde nós vamos estar falando das 7 igrejas do Apocalipse. Que o seu coração possa se abrir, que você possa, em nome de Jesus, deixar que o Espírito Santo ministre a sua vida. Então nós vamos começar a falar sobre as 7 igrejas da Ásia ou as 7 igrejas do Apocalipse. E vamos trazer, algumas questões dessas igrejas para nosso tempo, para essa ocasião que nós vivemos. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor. Enquanto nós oramos ao Senhor, você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Amém? Tiatira. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero orar nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Eu quero te louvar, ó Pai, por aquelas pessoas que nos acompanham, Senhor, através do Facebook e estão com seus corações desejosos de aprender da Tua palavra. São pessoas, ó Pai, que mesmo diante de todas as oposições, dificuldades que nós enfrentamos, não abre mão de conhecer a Tua palavra, não abre mão de aprender do Senhor, Pai. Porque não existe coisa melhor, Pai. Nós, ó Pai, aprendermos da Sua palavra, nós aprendermos do Senhor. Pai, que o espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, de inteligência esteja sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que estiverem comigo nesta manhã. Deus, que esta palavra, Senhor, que nós vamos ministrar, seja uma palavra, Pai, que produza em nós, ó Deus, frutos dignos de arrependimento, como dizia o nosso querido irmão, ó Deus, João Batista. Deus, que possamos, em nome de Jesus, ter as nossas vidas transformadas, mudadas, libertas, curadas, saradas, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Pai. Mas eu quero, em nome de Jesus, abençoar a todos nesta manhã e profetizar uma manhã de vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então nós vamos, falar sobre o tema, dessa série de estudos que nós vamos fazer, as 7 igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas do Apocalipse. E nós queremos nesta manhã basear essa primeira parte do estudo em Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. Esses versículos, eles falam sobre a igreja em Tiatira. Tiatira é uma cidade, e nessa cidade de Tiatira havia e tinha sido estabelecida uma igreja. E essas igrejas, ou essa igreja que estava estabelecida nessa cidade, recebe da parte de Deus uma carta. E essa carta vem com recomendações, advertências, elogios, como todas as outras cartas que nós vemos. E o que nós precisamos entender é o seguinte, que embora essa seja a 4ª igreja mencionada a receber essas cartas, eu quero começar falando sobre ela. Embora ela não seja a primeira igreja a receber a carta. A primeira igreja a receber a carta foi Éfeso, a segunda foi Esmirna, a terceira foi Pérgamo
E a quarta igreja a receber a carta é Tiatira. Embora seja ela a quarta, eu quero nesta manhã, debaixo dessa série de estudos que vamos fazer, né, sobre as 7 igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas do Apocalipse, começar falando sobre ela. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, e que você, na verdade, pode interagir comigo aí, você pode também aí, né, compartilhar, falar comigo aí, não sei quantas pessoas nós já temos aí, Ana. 11. 11, quem está aí? Moisés, a Thali, a Tia Neide, a Esté, o Rick, o pastor Celso, o Lucas e a... Não aparece aqui. Amém? Então, você pode interagir, você pode, sabe, fazer suas perguntas, fazer suas ponderações, suas considerações. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é no fato de como Satanás, ele atuava naquela região, ou seja, nessa região da Ásia aí, onde está estabelecida essas 7 igrejas, né? Como que Satanás atuava, né? Aonde essas igrejas estavam estabelecidas. E eu não sei se você já parou para notar isso, pastor Celso, irmã Neide, Thalita, Rick, todos vocês que estão aí no Facebook, você, Aninha, né? Como Satanás, ele agia nessa região. Olha, se você pegar aí, Ana, e eu gostaria que você lesse para mim, em Apocalipse 2, versículo 9. Está falando da igreja de Éfeso, de Esmirna. Eu sei que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Olha, nessa versão da Ana, né, que é a versão de hoje, né, nova linguagem de hoje, leia de novo, Ana. Eu sei que o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Olha, eles são um grupo que pertence a Satanás. Agora, olha na versão mais tradicional, né? Eu vou ler na atualizada aqui, tá? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, eu não sei se você entende isso, mas já lá na Ásia haviam aquelas pessoas, né, que não assumiam como hoje as pessoas estão assumindo como satanista, mas já havia naquela época pessoas que não assumiam ser satanista, mas que na verdade congregavam e faziam parte de uma sinagoga que Deus estabelece como sinagoga de Satanás. E talvez você possa estar perguntando, pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Irmãos, porque nós precisamos entender que a igreja, ela foi estabelecida. E o princípio da igreja ter sido estabelecida, que é o mesmo princípio pelo qual Jesus veio, e aí a Ana vai achar ali o versículo para mim. A Bíblia diz assim, que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus não só veio para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Jesus não só veio para nos tirar do império das trevas e nos trazer para o seu mundo, o seu reino de luz, como Jesus também veio para destruir as obras de Satanás. 1 João
3:8. Pode ler. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Ou seja, então está muito claro, Jesus veio para quê? Destruir o que o diabo tem feito. Então, se Jesus ele veio para destruir as obras do diabo, nós também como igreja precisamos estar atentos a como o diabo tem agido e não fazermos pouco caso e acharmos que o diabo não está atuando, que o diabo não está agindo. Porque segundo o que nós lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, essas pessoas que pertencem a Satanás, elas estavam agindo contra quem? Os judeus. Contra a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. Né? Leia aí na sua versão, Aninha, de novo. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Olha, de quem que a Bíblia está dizendo? Eu sei o que vocês estão sofrendo. Deus está dizendo assim, ó, igreja, eu sei pelo que vocês estão passando. E o que a igreja estava passando? Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Ou seja, havia, né, uma oposição contra, né, essa igreja, uma oposição contra esses irmãos queridos ali, que estavam até, na verdade, levando eles a esse conceito de que, né, eles se achavam pobres, incapazes. E Deus vai dizer assim, mas vocês não são pobres, vocês não são incapazes. E Deus vai dizer ali na continuação, né, que essas pessoas que estavam, né, se levantando contra... São um grupo que pertence a Satanás. Ou seja, nessa versão, um grupo que pertence a Satanás. Nessa versão, né, a atualizada, que fazem parte da sinagoga de Satanás. Então, aquela região era uma região onde, na verdade, havia uma guerra espiritual muito grande. E não era só, né, a igreja de Esmirna. Se você pegar o capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 9. Apocalipse 3, verso 9. É da igreja de Filadélfia. Pode ler? Pode. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei que eles venham e caiam diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Olha, mais uma vez, uma outra igreja, agora já não é em Esmirna, né? É a igreja em Filadélfia, né? Ou seja, esta igreja também tinha pessoas, só que agora, né? Ao invés de pessoas que estavam perseguindo a igreja, pessoas que estavam no meio da igreja, tumultuando as pessoas da igreja. E que essas pessoas, na verdade, não estavam trabalhando para Deus, não estavam fazendo o que Deus queria, estavam fazendo o que o diabo queria. Agora, vamos mais um pouquinho, queridos, presta atenção. Volta lá no capítulo 2, no versículo de número 13. Aqui, Pérgamo. Olha, Esmirna, Filadélfia. Agora, olha aí, uma outra igreja, Pérgamo. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Nossa. Veja, queridos. Então era uma região, queridos, muito complicada. Era uma região que sofria uma influência maligna muito grande. E que, para que a igreja se mantesse aberta, para que a igreja se mantesse de pé, para que a igreja se mantesse operante, ela não podia de maneira nenhuma perder essa visão
e achar que o mundo espiritual não é uma realidade. Agora veja, enquanto em Esmirna tinha a sinagoga de Satanás, enquanto em Filadélfia tinha ali também uma sinagoga de Satanás, enquanto em Pérgamo havia ali o trono estabelecido por Satanás, olha o verso 20 do capítulo 2, né, da igreja que nós queremos compartilhar nesta manhã. 20? Isto. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos a ídolos. Ou seja, havia uma mulher, e isso não é figurativo, uma mulher que atuava como profetisa, levando as pessoas a se desviarem do propósito de Deus, contaminando a igreja com as suas doutrinas diabólicas. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso, queridos? Eu quero que você entenda que essa era a realidade espiritual daquela região, o que me leva a crer no que a Bíblia nos ensina. E o que a Bíblia nos ensina, querido? Que como igreja nós precisamos entender que nós não estamos aqui única e exclusivamente para pregar às pessoas a respeito da salvação, mas nós também estamos aqui como igreja para profetizarmos e declararmos libertação a essas pessoas que estão agindo debaixo desse espírito diabólico, satânico, que age no mundo espiritual. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 17, né? Nós vamos ler só o 10, o 11 e o 12, mas é até o 17. Eu vou pedir para a Ana ler, amém? Tá. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. É o 10? O 11 e o 12. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, nessa versão aqui diz assim, ó, só vou ler o verso 10, né, porque ali não fica tão, né, diz assim, ó, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E depois vai vir sobre revestir com toda a armadura de Deus para poder resistir os dias maus. E vai dizer assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo. Então nós estamos em um tempo em que nós temos que ter esse discernimento, que existe uma força espiritual que age, que atua, e a intenção dessa força espiritual que tem agido, que tem atuado, é fazer com que fazer com que você nos percamos no caminho e nos afastemos de Deus, nos afastemos do propósito, nos afastemos daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Conversava ontem à noite com o pastor Rogério, e o pastor Rogério, não sei se ele está aí, né? Se tiver, fala, estou aqui, pastor. Mas ele estava compartilhando que ontem ele foi visitar um amigo dele numa cidade vizinha ali de Suzano.
E conversando com o pastor estava assim, bastante preocupado, porque a igreja da qual ele é pastor, na verdade, está transmitindo seus cultos online, mas existem algumas igrejas que não estão obedecendo às recomendações ali e estavam fazendo, na verdade, estão fazendo seus cultos presenciais. Então essas pessoas, né, ao invés de estarem em casa acompanhando os cultos, né, essa daí é uma boa versão, está falando com a Ana, amém? Ao invés de estarem acompanhando os cultos e participando dos cultos da igreja da quais eles são membros ali, dando uma força para o pastor, eles estavam indo nessas igrejas que têm os cultos presenciais. E ele, né, estava dizendo assim que 30% da igreja se dispersou. E o pastor estava dizendo que depois que passasse a pandemia aí, que ele ia ter que fazer um trabalho de recuperação. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós não podemos perder esse discernimento e não termos esse discernimento que não é só uma crise de saúde. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que existe sim uma guerra espiritual sendo travada. Não é só uma questão política. Existem muitas coisas envolvidas nesse tempo em que nós estamos vivendo. Até a pastora ia começar um estudo, né? Ela ia ministrar, como eu disse, mas ela pediu para eu estar falando, e eu tinha pedido para ela falar sobre apostasia, que é, na verdade, né, uma coisa que antecede a volta de Jesus. Mas isso vai vir, esse estudo, e nós seremos muito edificados. Mas para que você entenda, queridos, nós estamos diante dessa realidade, né? Dessa realidade espiritual, onde nós precisamos entender que nós somos vencedores, mas que nós precisamos fazer guerra contra essas questões. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Ou nessa manhã, desculpa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje, segundo a sua visão, segundo a sua leitura da atual situação, o que você acredita que está agindo por trás de tudo isso? E qual é a intenção com relação à igreja? Você pode falar aí? Então, quando nós estudamos, enquanto você escreve, assim que você postar, a Ana vai me interromper, e nós vamos, colocar seu comentário. A realidade daquela região onde as igrejas da Ásia ou as igrejas do Apocalipse foi estabelecida era essa, de uma guerra acirrada e de uma guerra muito grande, irmãos. E a gente precisa entender por quê? Porque para tudo existe um começo. Então, a pergunta é: quando e onde, essa igreja ela foi estabelecida? Para nós entendermos isso, irmãos, nós precisamos voltar lá no livro de Atos, capítulo 16, e lermos o verso 11, 12, 13, 14 e 15.
Atos, capítulo 16, versículo 11 ao 15. Nós vamos falar sobre, né, onde e como se estabeleceu essa igreja. Amém? Posso ler? Pode. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte, e a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Continua? Não. O que eu quero que você perceba... O pastor Celso respondeu a pergunta do senhor. Ele falou assim: Satanás está tentando levar as pessoas a verem não ter necessidade de pertencer a uma igreja. É isso aí, pastor Celso. É por aí. Então, queridos, né? Além disso que o pastor Celso, o que eu quero colocar aqui sobre a igreja de Tiatira são algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse sobre Tiatira. Tiatira era uma cidade que tinha lá uma árvore, uma planta, onde as suas raízes elas eram extraídas, e essas raízes elas produziam um líquido vermelho, e esse líquido era usado para tingir as roupas, os tecidos. Por isso, a origem dessa palavra púrpura. Púrpura quer dizer vermelho. E Tiatira era a cidade, né, que na verdade produzia esses insumos para produzir, né, essa tinta vermelha para fazer isso. E a Bíblia, nesse texto de Atos, diz que, né, Lídia, ela não está em Tiatira. Ela está, na verdade, ali na Macedônia, nessa cidade onde Paulo estava, né? Depois daquele convite do anjo de passa a Macedônia e nos ajuda, Paulo agora está pregando e estabelecendo igreja ali na Macedônia, que hoje nós conhecemos como Europa, né? Ali. Então, Paulo está ali, né? Nesse lugar, né? E esse lugar, né? E há quem acredite que Lídia, ela estava ali, né? Tinha ali uma casa, mas ela estava ali para negociar, até porque a Bíblia cita as púrpuras, o produto, né, que tingia os panos. E foi ali que Lídia se converte. E isso, na verdade, acontece na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo já tinha feito a sua primeira viagem missionária e agora Paulo estava caminhando para a sua segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária de Paulo é quando Lídia ela se converte. E o que a gente quer dizer com isso? É que o que se acredita que lá na cidade, né, de Tiatira, da onde Lídia era, o evangelho chegou ali e aquela igreja foi estabelecida. Há quem diga, quem acredita, que por causa de Lídia, que se converteu não em Tiatira, né, nessa região da Macedônia. E esse evangelho chegou até os parentes que Lídia tinha lá em Tiatira, e aí então, né, essa igreja ela foi estabelecida. Né? Eu acho que tem ali mais algum comentário. Tem, a Tali disse que a intenção é levar as pessoas a se esfriarem. É isso aí. Então, irmãos,
a igreja de Tiatira, ela se estabelece desse jeito, né? Começando não em Tiatira, mas, né, assim, né, lá com Lídia, na região da Macedônia ali, né? Que é o que a Bíblia diz, aquela região da Macedônia, né? Então, isso vai até Tiatira. E Tiatira, então, é estabelecida. A palavra Tiatira, né, no seu original grego, significa sacrifício de trabalho, né? E essa cidade, ela estava situada ali, a rota entre, né, Pérgamo e Sardes. Ela ficava no meio, né? Então você vai ver aí que quando, né, as igrejas da Ásia, elas estão estabelecidas, você vai ver que, né, Pérgamo está antes de Tiatira e depois da carta de Tiatira vem a carta de Sardes. Porque Tiatira ficava entre, né, Pérgamo e Sardes, né? Hoje, né, se você quiser conhecer, né, essa região, é só você ir ali para a Turquia, ali, né, na Turquia, fica ali na Turquia. E o que isso nos leva? Isso nos faz acreditar que o evangelho e a igreja se estabelece de forma mais contundente, né, ali, né, em Tiatira, na terceira viagem missionária de Paulo, né? Daí você pode falar assim, mas Paulo não pregou para Lídia na segunda viagem? Sim, irmãos. Mas a igreja de Tiatira, né, ela começa, mas ela é estabelecida e Paulo vai conhecer essa igreja e vai fortalecer essa igreja na terceira viagem missionária. E aqui eu vou dar um feedback para você, né? Um feedback para que você possa fazer um estudo mais aprofundado, mas isso também nós vamos trazer aí mais para frente na Escola Bíblica Dominical. Então, para você entender, a primeira viagem missionária de Paulo, você quer estudar sobre a primeira viagem missionária, né? Quem se converteu, o que aconteceu, por onde Paulo passou? Então está de Atos capítulo 13 até Atos capítulo 15, versículo 35. De Atos 13 até Atos 15, 35, tudo o que acontece ali fala da primeira viagem missionária de Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo começa em Atos 15, verso 36, e vai até Atos 18, verso 23. Então, de Atos 15, 36 até Atos 18, 23, você vai, tudo que acontece, todos que se convertem, os lugares por onde, né, ele passa, está ali. É a segunda viagem missionária. Atos 15, verso 36 até Atos 18, 23. Paulo vai passar por Tiatira na sua terceira viagem missionária, que está lá em Atos capítulo 18, versículo 24, até Atos 21, versículo 26. Paulo passa por Tiatira na sua terceira viagem missionária, que começa em Atos 18, do verso 24, até Atos 21, versículo 26, tá? Tá lá em Atos, né, nesses capítulos. Aí, para você ter uma noção, queridos, né, você vai ver aqui, ó, nessa Bíblia, né, não sei se dá para ver ali, ó. Vai chegar mais perto. Aqui tá, ó, o percurso da primeira viagem missionária de Paulo. Tá vendo ou não? Tá. Tá?
Aí, aqui está o segundo percurso missionário, da viagem missionária. Segunda viagem missionária, onde Lídia, ela tem um encontro com Jesus. Daí aqui está a terceira viagem missionária. Aí se você olhar, eu vou mostrar. Aqui, ó. Onde eu estou com o dedo. Aqui está. Tá? Tá aqui, ó, irmãos. Né? Você vai ver aqui, ó. Entre Pérgamo e Esmirna está Tiatira. Não aparece aqui, ó. Tá vendo? Só aparece Pérgamo e Esmirna. Porque se você olhar na Bíblia, você vai ver ali que do capítulo 18, do verso 24 até o capítulo 21, versículo 26, você vai ver que vai ter histórias de Pérgamos, de Paulo em Pérgamo. Você vai ver que tem história de Paulo em Esmirna, mas não fala nada sobre Tiatira. Mas Paulo passou por ali, querido, na sua viagem missionária. E a quarta viagem missionária de Paulo começa em Atos, capítulo 21, versículo 27, até Atos, capítulo 28. Então você percebe, irmãos, que uma igreja, e quando eu falo de igreja local, para que ela na verdade se estabeleça e funciona, é necessário um trabalho árduo. É por isso que o significado da palavra Tiatira é sacrifício de trabalho. Então, queridos, quando nós pensamos em igreja, seja ela a igreja de Jesus universal, como uma igreja local, nós precisamos ter em mente que não é uma coisa fácil. Sabe, não é uma coisa assim que você já aparece, ou, né, com uma varinha. Não, irmão. Igreja, ela dá trabalho. E eu acredito que o maior trabalho da igreja, irmãos, está no fato de nós termos esse discernimento espiritual do que acontece por trás das coisas, do que na verdade está agindo atrás de determinadas situações. A única pessoa que não quer que eu fique firme com a única pessoa que não quer que eu trabalhe para Deus, a única pessoa que na verdade tem uma missão tríplice, ou seja, de detonar minha vida, é o diabo. João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida com abundância. Então esse, queridos, tem sido o maior trabalho, e isso não é uma coisa fácil. Porque lidar com coisas espirituais faz a carne doer, queridos. Traz, sabe, um peso muito grande na nossa área emocional, sabe? Porque espiritualmente, irmãos, é uma coisa muito séria. E quando nós estudamos, né, essas igrejas, nós começamos e aprendemos coisas muito interessantes.
E eu quero que você pare agora para essa igreja de Tiatira. E lá no verso 19, no começo da carta, verso 19 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Não, 19? Não, quando começa. Verso 18, desculpa. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus. Para por aí. Eu gostaria que você grifasse aí na sua Bíblia essa expressão Filho de Deus. Aí você pode me perguntar, pastor, por que eu preciso grifar na minha Bíblia essa expressão Filho de Deus? Eu vou te explicar, queridos. Nós vamos entrar depois, mais profundo em algumas questões. Eu não vou terminar o estudo sobre Tiatira, tá? Eu quero que você entenda o seguinte. Essa expressão Filho de Deus, tá? Ela é, na verdade, diferenciada. Das 7 igrejas, olha bem para mim, das 7 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, das 7 igrejas, Tiatira é a única onde a pessoa que está falando se apresenta dizendo o Filho de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve dizendo o quê? Estas coisas diz o Filho de Deus. Essas coisas diz o Filho de Deus. Porque essa expressão Filho de Deus, ela por causa, depois nós vamos ver com mais detalhe, dessa tal profetisa chamada Jezabel, havia caído em descrédito. Não se ouvia mais essa expressão Filho de Deus. Principalmente porque aquelas pessoas seguido as doutrinas, olha para mim, as doutrinas de Jezabel, eles batiam de frente com aqueles poucos cristãos fiéis que tinham ali em Tiatira, questionando Jesus como Filho de Deus. E quando nós olhamos essa expressão Filho de Deus, nós precisamos ter em mente uma realidade. E eu quero que você me entenda. Eu não estou aqui trazendo uma revelação nova, mas eu quero que você entenda algo que talvez esteja adormecido, que agora pode ser acordado na sua vida. O que eu quero que acorde na sua vida se está adormecido? Olha só. Vamos lá em Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. E logo em seguida, nós vamos ler o capítulo 4, o versículo 3. Presta bem atenção. Mateus 3, 16 e 17. Isso. Batizando Jesus. Lembrando que o capítulo 3 acaba no versículo 17. Então, o capítulo 3 começa o capítulo 4. Então, pegue isso, vai lá. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Este é o meu filho amado. Quem é que estava dizendo? Deus. Logo, Jesus era o filho amado de Deus. O filho de Deus, amado. Agora, presta bem atenção no capítulo 4, versículo 3. Então, Meu Deus, cadê? Ah, tá. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que na verdade o diabo... Qual foi a primeira coisa que o diabo questionou acerca de Jesus? Se és filho de Deus. A sua identidade. Se és filho de Deus. Agora, olha para mim, você que está aí na sua casa, aí, olha aí, bem dentro do meu olho, presta atenção. Olha para mim, por que ao escrever a igreja de Éfeso, ao escrever a igreja de Pérgamo, ao escrever a igreja de Esmirna, ao escrever a igreja de Sardes, ao escrever a igreja de Laodiceia, ao escrever a igreja de... Não, Laodiceia antes, Filadélfia. Por que Deus não se apresenta a eles como filho de Deus? Filho de Deus. Porque não era o problema daquelas outras igrejas. A questão da identidade da igreja estar sendo, questionada e solapada estava em Tiatira por causa da profetisa Jezabel. E a primeira coisa interessante que quando nós estudamos as igrejas e nós vamos ver as coisas interessantes das outras igrejas, mas aqui em Tiatira é sobre a identidade da igreja, a verdadeira identidade da igreja. Aonde nós precisamos entender, irmãos, que apesar da igreja ela precisar, por causa das leis da onde nós estamos e da constituição do país que nós vivemos, ser uma organização, ou seja, ter um CNPJ e dentro disso ter toda uma diretoria, ter um lugar onde nos reunimos, um endereço próprio e todas essas coisas, nós precisamos ter em mente que a igreja, ela é espiritual, ela é um organismo vivo e que nós não estamos aqui, irmãos, apenas para pregar a salvação, mas nós estamos aqui para libertar as pessoas dessa doutrina, desse ensino satânico, diabólico desta mulher chamada Jezabel. E isso me preocupa, queridos. Se tem algo que me preocupa, é que a estratégia do diabo, pastor Celso e Thalita que falaram aí, a estratégia do diabo é na verdade manchar, é na verdade deturpar, é na verdade fazer com que a identidade da igreja mude. É interferir na identidade da igreja. É levar as pessoas que fazem parte, que compõem a igreja, perca a sua verdadeira identidade e haja de maneira que as suas atitudes vão contra a natureza da igreja. E é interessante, irmãos, que depois que ele se apresenta como
o Filho de Deus, ele faz duas colocações, mostrando como ele é. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Isso me faz lembrar a visão de Daniel. Daniel capítulo 10, verso 6, né? Eu não sei, queridos, né? Mas tem toda uma explicação nessa expressão olhos de fogo, tem toda uma explicação, né, sobre os pés como o latão reluzente ou o bronze reluzente. Mas olha a visão de Daniel, ele via Deus. 10:6. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então, irmãos, né? É uma coisa que nós precisamos entender. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né? E explicar sobre os olhos de fogo, e explicar sobre os pés que são como latões, né? Como bronze reluzente, tá? Mas eu quero que você entenda isso. Em Tiatira estava havendo um grande problema. E esse problema não era só a questão, né, daquela mulher, mas era que todo o trabalho daquela mulher era para manchar, deturpar, distorcer com a verdadeira identidade da igreja. Fazer com que a igreja perdesse a sua essência. E olha que interessante, queridos. Presta bem atenção, olha que interessante. Porque quando a gente olha, e eu vou, na verdade, irmãos, só falar isso e nós vamos orar, porque eu acho que o tempo deu. Olha que interessante. Porque depois que ele se apresenta, veja o verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Então, observa, queridos, que depois que ele se apresenta como Filho de Deus, que tem os olhos como fogo, os pés como de, né, bronze reluzente, ele vai colocar dizendo assim, olha, você, igreja de Tiatira, né, é uma igreja que trabalha, uma igreja que ama, uma igreja que manifesta fé, uma igreja perseverante, uma igreja que não trabalha pouco, que trabalha bastante, que tem vontade. Mas veja aqui, irmãos, a questão espiritual. Apesar de ser uma igreja que trabalhava, apesar de ser uma igreja que amava, apesar de ser uma igreja que manifestava fé, perseverança, que o seu trabalho, né, na atualidade era mais do que no começo. Veja como é que começa o verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher. Eu não sei se você lembra, querido, mas no dia 15 de março desse ano, dia 15 de março foi uma sexta-feira, em uma célula. Eu trouxe à igreja um estudo onde eu falei sobre as conjunções adversativas. Você lembra? Quem lembra disso aí, queridos?
Se você lembra, eu quero que você fale de quem nós falamos naquela sexta-feira. Qual foi o personagem? Eu vou dar uma dica, está no Velho Testamento. Eu vou dar outra dica. Era uma pessoa muito importante. Quem arrisca? Tem um delay, né? O pastor Celso falou Naaman. Pastor Celso, o senhor é o cara. É isso aí, irmãos. E quando nós falamos sobre essa expressão conjunção adversativa, né? Nós precisamos entender isso. Porque observe, querido, que essa igreja, ela era uma igreja que trabalhava, que amava, que tinha fé, que tinha perseverança, que o seu trabalho atual era muito maior, né, do que quando ela começou. Mas o verso de número 20 começa dizendo o seguinte: Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém. É aquele negócio. Era um homem valente, por meio de quem o Senhor tinha dado vitória para o seu rei, o rei apoiava-se nele, porém leproso. É mais ou menos como, né, você pegar uma moeda e você olhar um lado e de repente virar o outro lado. E isso, irmãos, era uma coisa que não era, irmãos, né, um privilégio, entre aspas, só dessa igreja. Se você pegar no capítulo 2, versículo 4, falando da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém. Mas se você pegar o verso 3, o que que diz? E tens perseverança e suportastes provas por causa do Oh. teu nome. A igreja perseverante, suportou prova, colocou à prova as pessoas que diziam ser e não era, e essas pessoas foram desmascaradas. Mas chega um momento que diz: tenho, porém, contra ti. E esse é o ponto, querido, que eu queria deixar claro nessa manhã para nós encerrarmos. Quando nós estudamos sobre as igrejas do Apocalipse, quando nós estudamos sobre as igrejas da Ásia, nós precisamos ter em mente isto: que o diabo não está satisfeito, que o diabo não está contente, que o diabo não está dormindo, que o diabo não está brincando, que o diabo está trabalhando, e o trabalho do diabo é destruir a igreja, é acabar com a igreja, é fazer com que a igreja perca a sua verdadeira identidade, é fazer com que a igreja ela deixe de fazer o que ela está fazendo e acabe sendo seduzida e induzida por esta mulher chamada Jezabel, que nós vamos falar sobre ela no próximo domingo. Não só sobre ela, mas sobre a sua doutrina, que tem corrompido a igreja, que tem levado a igreja, na verdade, a perder a sua identidade e a, na verdade, criar uma imagem, ilusória
Então, nesta manhã, como pastor, eu trago essa advertência a você, meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida. Não permita que Satanás, ao uso desse agente chamado Jezabel, toque na sua identidade como igreja. Por isso, como igreja, nos levantemos. E como diz 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, onde a Bíblia diz que nós não temos recebido de Deus armas carnais, mas sim poderosas em Cristo para destruir fortaleza e todo engano, e levarmos todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Nos levantemos e usemos dessas armas e destruamos e desfaçamos com todas as obras de Satanás. Ergamos as nossas vozes e, como disse, se eu não me engano, Lucas capítulo 10, verso 19, aonde a Bíblia vai dizer que Deus nos deu toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada nos fará dano. Usemos dessa autoridade. A autoridade que a igreja tem para expulsar o diabo, para expulsar esses demônios, para declarar a esses demônios que eles estão amarrados, repreendidos e expulsos em o nome de Jesus. E como diz Mateus capítulo 16, versículo de número 18, 19 e 20, cremos. A igreja está estabelecida e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há poder, como diz a canção, no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Não há poder, querido. Então se levante nessa manhã, na sua casa, se levante nesta manhã, no seu serviço, se levante nessa manhã, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e declare: Satanás, você não tem lugar. Nós te repreendemos, nós te expulsamos, nós te declaramos derrotado em nome de Jesus. Nesta manhã, nós queremos orar. Eu quero pedir em nome de Jesus que a Aninha faça essa oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa escola bíblica. Obrigada, Pai, por esse novo estudo que nós estamos aprendendo. E que nós possamos, Senhor, entender que fomos chamados, Senhor, para um propósito, fomos chamados, Senhor, para uma missão. E que não venhamos, Senhor, deixar que o inimigo, Senhor, mude a nossa identidade como igreja. Mas que possamos, Senhor, ser fortes para lutar, Senhor, ser fortes para entender que temos, Senhor, que temos as armas, temos as ferramentas, Senhor, para vencer essa batalha. Que possamos, Senhor, entender que temos, como igreja, Senhor, que lutar e continuar, Senhor, sempre a lutar contra qualquer inimigo que se levante contra nós, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor nos fortaleça em Ti cada vez mais e que possamos, Senhor, continuar a aprender e a continuar, Senhor, a buscar mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, meu irmão? Então hoje às 18 horas, né, direto lá do templo da igreja, nós estaremos na transmissão online. Lembrando que nós estamos aí, né, debaixo de um novo decreto, onde nós não estamos autorizados aos cultos presenciais, né? Devemos fazer as transmissões, foi o que nos foram recomendados, ou se preferíssemos, poderíamos fazer os cultos drive, né? Onde as pessoas iriam nos seus carros, ficariam dentro dos seus carros, nos estacionamentos e faríamos o culto. Não é o nosso caso, irmãos, né? Nós não estamos e não vamos fazer este culto, amém? Nós continuaremos com as nossas transmissões através do Facebook e você pode nos acompanhar e participar conosco em nome de Jesus aí da sua casa, né? Sendo abençoado e ricamente, né? Esclarecido dentro daquilo que Deus está falando. Então, às 18 horas, nós estaremos lá, em nome de Jesus, nesse culto, junto com você aí na sua casa, interligados, né? Distantes sim, separados nunca. Amém? Distantes sim, separados jamais. Beijo no coração, Deus abençoe e obrigado pela sua companhia.